Amém, queridos, que bom estarmos juntos novamente. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero usar como referência o livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, na verdade, todo o livro de Jó. E o tema da palavra de hoje é Jó, um poema dramático e uma história épica. Um poema dramático e uma história épica. Se você fosse contar a história da sua vida, como seria? Seria como uma bela poesia que alegra o coração e marejam os olhos de tão belo, ou seria como um drama cheio de desafios, de percas, de fracassos e de derrotas? Como seria você narrando a história da sua vida? O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos no Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, queridos, qualquer que seja a língua, o povo, a cultura ou a literatura poética se destaca não apenas em sua beleza, mas também pela facilidade de memorizar a mensagem. O livro de Jó está inserido nesse contexto. O livro de Jó é um dos livros que está entre os livros poéticos da Bíblia. E trazendo aqui esse pensamento a respeito da narrativa da história de Jó, nós vemos aqui, queridos, que Deus, na verdade, através da poesia, Deus quer trazer algo à nossa memória, que fique gravado realmente na nossa memória, algo que seja fácil de entender, que tenha uma fácil compreensão. Por exemplo, quem de nós já não decorou e recitou a famosa frase de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. E na verdade, aquilo que é poesia é agradável. Por exemplo, às vezes um homem usa de poesia para conquistar a sua amada, e ele recita ali versos de poesia a fim de alcançar o coração da sua amada. Então os livros poéticos, eles são assim classificados porque em sua estrutura textual a poesia ela é predominante, mas também há neles narrativas e profecias que são produzidas por inspiração divina para servirem como um instrumento de comunhão do homem com Deus e na sua meditação nas coisas espirituais. Então olha só, queridos, o livro de Jó é um livro poético que narra a história desse homem, que conta a história desse homem, mas também que tem inserido nele narrativas proféticas e que servem também para a meditação das coisas espirituais. Coisas espirituais que Deus quer trazer entendimento para nós e revelação para a nossa vida. E Salmo 119, versículo 97, é uma afirmação e uma comprovação disso. A história de Jó, ela nos ensina de várias maneiras, sobre vários aspectos da nossa vida. Mas eu gostaria de usar a narrativa e o diálogo entre Deus, Satanás, Jó e seus amigos para abordar algo que para mim é fundamental para que possamos viver uma vida de acordo com as Escrituras. Eu penso que assim como a minha vida e o desejo do meu coração, também é o desejo do seu,
que a sua vida esteja alinhado com as Escrituras Sagradas, que possamos viver de acordo com o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus. E nós queremos, queridos, sim, a cada dia, sabe, alinhar a nossa vida com aquilo que Deus deseja para nós e aquilo que Ele tem para nós. Então, diante disso, o que eu gostaria de trazer aqui para você hoje, e aquilo que Deus falou comigo profundamente, o que é tão fundamental para que a gente possa realmente experimentar uma vida extraordinária em Deus? Se você não tem vivido essa vida, querido, então abra o seu coração, deixe Deus falar com você através dessa palavra. Então o que é tão fundamental? Se você puder, repita comigo aí mesmo na sua casa, diga consciência. Ou você que está assistindo de uma outra forma, pelo seu smartphone, pelo seu telefone, repita comigo aí, consciência. Consciência. Para mim isso é fundamental para que a gente possa realmente viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O dicionário em português classifica consciência como um fenômeno da percepção da própria existência. Olha só, o dicionário classifica a consciência como um fenômeno da percepção da própria existência. Você já ouviu a expressão pôr a mão na consciência? Alguém dizendo, põe a mão na sua consciência. Ou alguém dizendo, a consciência pesou, a consciência dele pesou. Assim como as palavras, elas têm poder sobre a sua vida, aquilo que você também tem consciência, aquilo que você pensa, também pode influenciar a sua vida, querido, de uma forma extraordinária, ou como também pode influenciar a sua vida de uma forma negativa. A sua consciência, como que ela é? Qual é a consciência que você tem? Como você tem desenvolvido essa sua consciência em Deus? Olha só, queridos, antes de eu me tornar um pastor, eu era um profissional da área da saúde e trabalhava em UTI. E lá nós tínhamos uma ferramenta que nós utilizávamos para medir o nível de consciência dos pacientes. E nós utilizávamos pelo menos 3 parâmetros para ver o nível de consciência que aquela pessoa estava, que ela tinha, que ela estava apresentando. E o primeiro parâmetro aqui era o parâmetro ocular, o segundo verbal e o terceiro motor. Então nós usávamos esses 3 parâmetros para fazer uma avaliação do nível de consciência dessa pessoa. Guarde isso, porque nós vamos ver isso dentro da história de Jó. Dentro da história de Jó. Então qual é a consciência que você tem de você mesmo? Qual é a consciência que você tem a respeito de Deus? Qual é a consciência que você tem a respeito de você mesmo? E qual é a consciência que você tem a respeito de Deus? Vamos mergulhar então na história de Jó. Primeiro, quem era Jó? Jó capítulo 1, versículo 1 diz que havia um homem na terra de Uz. O texto começa fazendo uma narrativa. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e desviava do mal. Então isso aqui é quem era Jó. Era quem ele era. O que ele possuía? Versículo 2. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então era um homem que tinha vários filhos. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos no Oriente, o que Jó possuía.
Note que existe uma diferença entre quem você é e aquilo que você tem. Qual era a sua crença? Em que é que Jó cria? Jó capítulo 1, versículo 5 diz: terminados os dias dos seus banquetes, porque Jó, ele tinha vários filhos, e Jó era abençoado em tudo. Deus abençoava Jó de uma forma extraordinária. E o texto diz que os seus filhos costumavam dar banquetes, convidavam suas irmãs, e eles faziam ali banquetes, festas ali para comemorarem juntos. E no versículo 5 diz: terminados os dias de seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Então era alguém que tinha um temor no seu coração. Jó tinha um temor no seu coração, e ele procurava andar correto diante de Deus, diante da presença do Senhor. E o texto diz que ele fazia isso continuamente, santificava os seus filhos, levantava de madrugada, oferecia holocaustos de acordo com o número dos seus filhos, santificava a sua vida, estava atento aos princípios de Deus. Era alguém que estava realmente caminhando ali e direcionando a sua família a caminhar com Deus. Só que no decorrer da história de Jó, queridos, acontecem algumas situações. E aí nós vamos passar para o próximo ponto aqui, trazendo mais clareza e entendimento sobre a narrativa da história de Jó e essa questão da consciência. Então, quando a nossa consciência ela é colocada à prova, ou quando vem a provação sobre a sua vida, como você reage? Como você, administra isso? Como você lidar com as situações que vão surgindo? Olha só, a primeira prova de Jó, Jó capítulo 1, versículo 11. Aí Deus entra no contexto da história e diz que no determinado tempo os filhos dos homens vieram se apresentar diante de Deus, e Satanás também veio junto. E Deus pergunta para Satanás: de onde vem? Satanás responde: de rodear a terra, passear por ela, estou por aí. E Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? Não existe. Agora é Deus, porque no início do texto, a narrativa, o autor, que na verdade o livro de Jó é um autor desconhecido, não sabe-se a fundo quem escreveu o livro de Jó. Mas agora Deus está testificando a respeito de Jó. Ele diz: viste o meu servo Jó? Não há na terra homem íntegro, correto como ele, que se desvia do mal. Que se desvia do mal. Agora um detalhe interessante aqui é que Jó, ele era gentil, ele não era do povo de Israel, o que mostra já o plano maravilhoso de Deus para a humanidade, querido. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. O quanto que Deus realmente ele tem uma vida plena, extraordinária para nós. Jó era gentil, Jó não fazia parte do povo da herança, não fazia parte do povo de Israel. E Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Não existe como ele na terra homem íntegro, correto, que se desvia do mal. Aí olha só, Satanás diz para Deus, conversando aqui com Deus, diz: eu vi, mas assim é fácil, porque tudo que Jó tem, tu tens abençoado ele de uma forma poderosa. O Senhor tem colocado a tua mão sobre ele, o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem guardado ele, Deus, você tem prosperado a vida de Jó. Aí olha a proposta: estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Proposta de Satanás
para Deus. Toca no que Ele tem. Diz o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu permissão para Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Quando as coisas que você tem é afetada, quando acontece alguma situação na sua vida, que aquilo que você tem é colocado em xeque, em jogo, ou você perde algo, como que você reage? Qual é o seu nível de consciência a respeito disso? Olha só, em Jó 1:20 diz: então Jó se levantou, depois de receber o relatório, a notícia de que tudo que ele tinha foi devastado, ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens. No versículo 20, Jó se levanta, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança em terra e adora a Deus. Uau, que consciência! E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Quando as adversidades vêm e tocam naquilo que você tem, querido, qual é a sua reação? Como você reage? Sabe por quê, querido? Por que Jó declarou isso aqui? Porque o que determinava quem ele era não era o que ele tinha, mas aquilo que ele é em Deus. Quantos de nós, querido, estamos, sabe, com uma consciência limitada, e nós às vezes entendemos que nós somos aquilo que nós temos, e não aquilo que nós fomos projetados e criados para sermos em Deus. A sua vida não é definida por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é, está se tornando e vai se tornar cada vez mais em Deus. Amém? Glória a Deus. Consciência de quem Deus é. Mas não para por aí, a história continua. E a segunda prova de Jó, novamente os filhos dos homens vêm se apresentar diante de Deus, e Satanás vem no meio, e Deus pergunta novamente: Satanás, por onde andas? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Mesmo você me instigando para consumi-lo, mesmo assim ele se manteve fiel. Não existe homem na terra como ele, íntegro, puro, que se desvia do mal. Novamente Satanás vem com a sua proposta. Disse: é fácil, toca nele agora. Primeiro tocou naquilo que ele tinha, agora toca nele, pele por pele, e ele blasfemará de ti na tua face. Toca na saúde dele e vê o que acontece. Se ele não vai negar, se ele não vai falar, se ele não vai murmurar, se ele não vai ir contra ti. Satanás toca na pele de Jó, ele toca na saúde de Jó, com a permissão de Deus. E a resposta de Jó novamente mostra um nível de consciência de quem ele era em Deus. Jó capítulo 2 versículo 9, olha só: a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha a consciência da mulher aconselhando o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10: respondeu-lhe ele: como fala, como qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Novamente, queridos, Jó ainda tem um nível de consciência de quem ele é, de quem Deus representa, o que Deus representa na vida dele, e ele novamente não peca contra Deus. Quando a sua saúde é atingida,
Quando você é atingido no seu físico, alguém que você ama é atingido no seu físico, você reclama de Deus? Você acha que Deus não te ama? Qual é a percepção, qual é o nível de consciência que você tem quando algo dessa forma, dessa magnitude atinge a sua vida, queridos? Será que nós temos tido a atitude de Jó? Ou será que nós, qualquer coisa que acontece, sabe, na nossa vida, nós temos sempre a tendência de culpar pessoas, de apontar a causa, ou nós não temos a consciência daquilo que está acontecendo e por que está acontecendo? Mas aí a história continua, não para, queridos. Aprenda com a história de Jó. Eu estou aprendendo com a história de Jó. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você. A terceira prova de Jó: o tempo de silêncio. 7 dias. O tempo de silêncio. O tempo em que Jó fica ali, só ele e a sua consciência, pensando em tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E o texto diz que chegam 3 amigos de Jó, e quando veem ele naquela situação, ficam comovidos também, choram, mas não falam nada, ficam ali também com Jó todo esse tempo. E passados 7 dias, Jó se pronuncia diante de Deus e dos seus amigos. 7 dias de silêncio, remoendo, pensando, analisando toda a situação, e ele chega a uma conclusão. Querido, isso é muito forte. Olha só, a terceira prova de Jó: o tempo de silêncio. No 7º dia, Jó se pronuncia diante de Deus e seus amigos. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele desejou não ter nascido, desejou ter sido abortado, e por fim, ele faz uma declaração que muda todo o conceito da história dele. Ele faz uma declaração bombástica. Jó capítulo 3, versículo 25, olha o que ele diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz e nem sossego, mas somente perturbação. Apesar de Jó ser quem o próprio Deus afirmou ser ele, e tudo que ele tinha, ele no fundo tinha uma consciência e uma crença disfuncional, queridos. Havia dentro dele uma cultura errada de não merecimento. Parece que ele vivia cada dia esperando que coisas ruins acontecessem na sua vida, e com aquilo que ele possuía. Essa fala de Jó demonstra aqui, queridos, que na verdade tudo aquilo que ele estava vivendo não estava de acordo com a consciência que ele tinha dele mesmo e de Deus, daquilo que ele foi criado para ser e viver, e daquilo que Deus é e representa para a vida dele. Você conhece pessoas assim? Você conhece? Por exemplo, uma mãe solteira que acha que nunca mais vai ter o direito de ter uma família abençoada. A pessoa que divorciou e pensa que não pode mais ser feliz. A pessoa que faliu e que acha que realmente não merece ter uma vida próspera. A pessoa cheia de traumas e culpas que acha que nasceu para sofrer. E que quando acontece algo de bom na vida dela, ela dá um jeito de estragar tudo. Você conhece alguém assim? Porque a sua consciência é uma consciência disfuncional. É uma consciência cheia de culpa.
de um sentimento de não merecimento. Eu não mereço, sabe? Como que eu vou ser feliz? Como que pode? Será que realmente Deus me ama? Não, eu não mereço. Não mereço ter uma família abençoada. Eu não mereço ter um casamento abençoado. Eu não mereço ter uma vida próspera. Há uma cultura de não merecimento, querido. E Jó declara isso quando ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Mas no começo da história de Jó nós vemos o quê? Que Jó era uma pessoa bem-sucedida, tinha uma família legal, era o homem mais rico do Oriente, tinha posses. Mas quando a situação muda, lembra da escala, lembra das ferramentas que eu falei no começo, que é utilizado pela medicina para medir o nível de consciência? E quais são os 3? Ver, ouvir e sentir. Se mede o nível de consciência ocular, auditivo e tato. Ver, ouvir e sentir. Jó viu tudo aquilo acontecendo. Jó viu tudo aquilo acontecendo. Ele começou a ouvir dos seus amigos, que deveriam ter chegado ali para apoiá-lo, para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, para estar junto com ele naquele momento, orando por ele, afirmando ele ali naquele momento. Mas seus amigos chegam ali e começam a discutir o porquê, qual o motivo de Jó estar sofrendo tanto, qual o motivo de Jó estar passando por toda aquela situação. E eles chegaram a uma conclusão. Adivinha qual foi? Você pecou, Jó. A única razão pelo qual você está passando por tudo isso é porque você pecou. Jó viu tudo aquilo acontecendo, perdeu os seus bens, perdeu a família, ele viu tudo aquilo acontecendo, ele ouviu, ficou ouvindo coisas dos seus amigos ali, da sua esposa, amaldiçoa Deus e morre, estava ouvindo, e ele sentiu na própria pele, sentiu na própria pele. E no momento que Jó ouve, no momento que Jó vê, ouve e sente, querido, a sua consciência começa agora a ficar disfuncional. Aquilo que ele acreditava parece que já não faz mais sentido. Aquilo que ele vivia parece que agora já não faz mais sentido. Ao ponto dele amaldiçoar o dia que ele nasceu, de ele declarar, na verdade, aquilo que estava lá dentro dele, um senso de não merecimento. Eu já esperava por isso, estava bom demais para ser verdade. Realmente, sabe, eu acho que não dá para ter realmente uma vida abençoada aqui na terra. Isso é conversa de pastor, sabe, realmente eu não mereço, eu não mereço ter, eu não posso ter nada. E Jó, ele declara isso. E depois de Jó, desses 7 dias de silêncio e o pronunciamento de Jó, agora chega a vez da réplica. Agora Deus responde a Jó. Depois de todo o desabafo de Jó, Deus responde a Jó de uma forma diferente. Na verdade, ele não responde, ele faz perguntas para Jó. Ele enche Jó de perguntas. Jó capítulo 38 e o capítulo 40, você vai ver todas as perguntas que Deus faz para Jó. Deixa eu mencionar algumas para você aqui. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E olha só, quem é este que escurece o meu conselho? Deus falando para Jó. Com palavras sem discernimento,
Agora cinge os teus lombos como homem. Cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E Deus começa a fazer perguntas para Jó. No capítulo 40 ele continua. E disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará. Isso aqui é Jó falando. Quem assim arguiu a Deus, responda essas coisas. Então Jó, na verdade é Deus falando para Jó. Jó responde. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno. A ficha começou a cair. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Lembra no começo? A mão na consciência. Agora ele tira a mão da consciência e ele coloca a mão na boca. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei duas vezes. Porém não prosseguirei. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Primeiro falou do meio do redemoinho, agora está falando do meio de uma tempestade. Cinge agora os teus lombos como homem. Novamente Deus enfatiza isso, queridos. Sabe por que Deus está falando isso? Porque, queridos, quando nós temos uma mente disfuncional, quando nós temos uma consciência, às vezes, que não é a consciência daquilo que nós fomos criados para ser e aquilo que Deus é, nós temos uma tendência de nos vitimarmos de tudo na nossa vida, querido. Ah, que eu sou o coitadinho, que eu sou o pobrezinho, que isso aconteceu, porque isso, porque aquilo. E Deus está falando: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Não foge. Menino foge da situação, homem permanece, até que seja revelada a vontade plena de Deus para ele, querido. Menino corre, homem fica, permanece, até que tenha o seu caráter, a sua vida moldada e transformada pelo poder do Espírito de Deus. E tu me responderás: farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Uau! Não é assim que a gente faz às vezes? A gente condena a Deus, ou a gente condena as pessoas para tentar nos justificar do nosso erro e da vida que nós estamos levando. Como você contaria a história da sua vida? Como seria a sua narrativa? Minha vida não deu muito certo por causa do fulano, sabe? A minha vida não consegui por causa, do cicrano. Como seria a narrativa da sua história, da sua vida? Farás tu vãs a minha justiça, ou me condenarás para te justificares? Tens braço como o de Deus, ou podes trovejar como voz como a dele? Então adorna-te de glória e esplendor, e veste de honra e majestade. Uau! Deus respondendo a Jó. Como que ele respondeu? Meu filho, você está passando por isso, por causa disso e disso. Não. Ele fez várias perguntas para trazer reflexão, trazer a consciência a Jó. Sabe, tem muita gente que pensa que Deus é um Deus punitivo, vingativo, que deseja o mal das pessoas. Isso não é uma verdade, querido. Deus nos ama. E o que Ele mais deseja é ver os seus filhos vivendo uma vida de acordo com o padrão da sua Escritura, de acordo com aquilo que Ele quer que você viva. Só que muitas vezes essa falta de entendimento, essa consciência tem nos levado a viver uma vida totalmente fora dos planos e da vontade de Deus.
Agora o último estágio da consciência, Jó 42, 1. Olha só. Eu sei que tudo pode, agora é Jó falando. Depois que Deus faz um monte de pergunta para Jó, as fichas começam a cair na vida de Jó, ele começa a analisar, ele começa a pensar sobre tudo aquilo. E olha o que ele declara: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei e te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, aquele primeiro Jó lá do começo da história. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Querido, enquanto nós estivermos somente ouvindo aquilo que as pessoas têm falado a respeito de Deus, a nossa consciência não vai ser plena a respeito daquilo que eu sou e daquilo que Deus é para mim. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O relacionamento mudou, o entendimento mudou, a consciência ampliou, abriu. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora Jó, ele tem plena consciência. Na verdade, tudo isso, querido, acontece porque Deus quer trazer a vida de Jó, quer levar Jó, na verdade, a um nível de humildade e de quebrantamento, onde ele possa entender e reconhecer que Deus é poderoso, queridos, que Ele é o Senhor, é o Kyrios, Ele é o dono, o domínio está em suas mãos, a Ele pertence a riqueza, o poder, a glória. E Deus leva Jó por esse caminho da humildade, para que ele possa entender, ter essa consciência. Uma consciência corrompida nos faz errar o alvo, perder os melhores dias, os melhores anos da nossa vida, presos à vaidade e orgulho. Deus leva Jó a entender que a humildade é o melhor caminho para uma boa consciência nele. E quando entendemos isso, estaremos prontos para viver uma vida, queridos, que você merece, que você é digno, que você pode sim ser feliz, que você pode ter uma vida abençoada, que você pode ter uma vida plena, abundante aqui nessa terra, querido. Você pode, que o Espírito Santo traga essa consciência a você agora nesse momento. Que você não é um derrotado, que você não nasceu para ser um fracassado, que você não nasceu para ter, sabe, uma vida miserável. Não, essa não é a vida que Deus tem para você. E o primeiro passo que você tem que fazer, querido, é reconhecer, se humilhar diante de Deus, entregar a sua vida a Ele, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deixar que Deus mude realmente essa consciência, que as experiências ruins foram gerando dentro de você. Jó 42:10, eu encerro por aqui. Diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Olha só que poderoso. O dobro de tudo que ele... Jó já era milionário, não havia ninguém como Jó naquela época. E Deus dobrou tudo na vida dele. A sua vida pode sim ser como uma linda poesia que será contada por muitos ao longo dos anos, se o autor dessa linda poesia for Deus, se Ele for o autor da sua história, se Ele for realmente aquele que vai escrever essa linda poesia da sua vida.
Então deixe Ele escrever a sua história, deixe Ele mudar a sua vida, deixe Ele mudar a história da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero orar por você, você que me assiste. Eu não sei qual é o estado da sua vida, eu não sei como você se encontra nesse momento. Você que me assiste agora, eu não sei se você já fez uma oração de entrega a Jesus. Se você não fez, eu quero te encorajar a você fazer isso, de você abrir o seu coração para Ele e dizer: Deus, traga esse entendimento, desperta esse nível de consciência. Eu quero mudar, eu preciso mudar a minha vida, e eu sei que só o Senhor pode escrever uma linda história na minha vida a partir de agora. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor agora, através do Teu Espírito Santo, possa trazer ainda mais essa consciência daquilo que nós fomos criados para ser e daquilo que o Senhor é para nós, Pai. Não é o desejo do Senhor que as pessoas vivam uma vida disfuncional, desregrada, uma vida de pecado, uma vida de fracasso, de derrota. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. E nós queremos ter esse entendimento também do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, Pai. Foi para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos realmente, Deus, ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, um casamento feliz, uma família abençoada, que pudéssemos realmente desfrutar, Deus, dos recursos que o Senhor já conquistou na cruz para nós, Deus. E que a nossa vida realmente seja como uma linda poesia que será contada por muitos ao longo dos anos, Deus. As pessoas vão contar da nossa história, da nossa vida, e vão dizer: ah, como eles eram felizes, como eles eram prósperos, abençoados. Pai, essa é a minha oração, Deus, que cada pessoa agora receba de um toque do Senhor, do Teu Espírito Santo, liberando cura, transformação, restauração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Lares restaurados, famílias restauradas, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que estão repetindo a oração agora, Deus, entregando a sua vida ao Senhor, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, receba como Teu filho agora, Pai. E que o Senhor agora comece a escrever uma nova história na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, extraordinária, querido. E vamos viver a vida que Deus tem para nós. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Aleluias.